Glória a Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos para mais um vídeo agora, que você possa se alegrar na presença do Senhor, porque Ele tem um propósito na sua vida, na sua família e na sua casa, em nome de Jesus, amém? Eu não vou demorar muito, mas eu quero que você preste bem atenção nessa palavra que eu vou meditar agora com você e que você possa também compartilhar, que você possa me ajudar a divulgar a palavra do Senhor, sabe? Você possa espalhar e ser esse agente de milagres, essa pessoa que leva o evangelho até as outras pessoas, esse que conduz a palavra de Deus até as outras pessoas. Que em nome de Jesus você venha ser abençoado. Eu profetizo que você receberá ótimas notícias ainda ao término dessa semana. Eu profetizo que você ao final desse final de semana, terá um final de semana abençoado na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus que eu quero ler com você se encontra no livro de Atos, capítulo 28, o versículo de 1 até o 6. Atos 28, de 1 a 6. Primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Quantas das vezes na sua vida, na minha vida, na nossa caminhada, a gente não passa por uns processos difíceis, por uns processos tenebrosos, por uns processos que nos prostram muitas das vezes diante das lutas, das dificuldades? Quantas das vezes você não levanta no teu coração uma expectativa e quando termina o dia você vê que essa expectativa que você colocou no teu coração se frustrou devido a alguma notícia que você recebeu, devido a alguma porta fechada que você teve que encarar na sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família? Quantas das vezes você já não entrou em um lugar abençoado onde a palavra de Deus é ministrada, ou você já ouviu alguém ministrar a palavra do Senhor para a sua vida e isso gerou em você algo bom, mas logo no final da tarde você percebeu que aquilo estava se indo embora, partindo de você aquela alegria. E quando caiu a tarde, a tristeza veio. Quantas das vezes isso já não aconteceu com você? Eu quero dizer para você que isso é comum acontecer. É comum acontecer com aqueles que têm um propósito, com aqueles que vivem de propósitos com Deus. E eu quero que você leia comigo essa palavra. Se você puder me acompanhar, ou se você puder ouvir muito bem essa palavra, ouça muito bem. Comece a meditar comigo sobre isso, que eu vou te dizer agora. A palavra de Deus diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendendo na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Que palavra! Glória a Deus! Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Amém? Olha essa situação que Paulo está enfrentando agora. Paulo tinha sido escolhido por Deus como um apóstolo Paulo, aquele que levaria as boas novas a diversas cidades, aquele que levaria as boas novas aos gentios, aqueles que não eram judeus, aqueles que não conheciam a Jesus. Paulo tinha essa missão de levar essa palavra, mas Paulo agora se encontra num navio preso. Se encontra com um homem que o leva preso e ele tem o destino Roma. Como destino ele tinha Roma, ele tinha que chegar até Roma. Mas o que acontece no meio dessa caminhada de Paulo, a primeira situação que ele tem que enfrentar é que esse navio que ele estava preso sofre um naufrágio. No capítulo 27, se você ler e acompanhar de Atos 27, diz que Paulo sofreu um naufrágio, junto com todos que estavam naquele navio. Mas a palavra de Deus que veio a Paulo era assim: não vai se perder ninguém. Todas as coisas vão se perder. O navio vai afundar. Certamente o navio vai afundar. E tudo que está dentro dele vai afundar. Mas as pessoas vão sair ilesas. Todas que estão com você vão sair ilesas. Quantas das vezes na nossa vida não é assim? Alguns navios que nós levantamos ou alguns navios que nós estamos dentro afundam. Mas pela permissão de Deus ele não te mata, ele não te afunda junto. O que afunda são alguns navios que nós levantamos ou alguns navios que somos colocados dentro deles. E esse navio afunda a ponto de
Aqueles que estavam no navio terem que se segurar em destroços do navio. Aqueles que estarem no navio ter que se apoiar em alguns destroços para não afundar. Mas era a providência de Deus para aquele momento. E quando Paulo chega nessa ilha, que o naufrágio tinha acontecido, Paulo tem que enfrentar a segunda situação, fora o naufrágio. A segunda situação para a vida de Paulo foi a seguinte, a chuva. Estava chovendo muito. Quantas das vezes na minha e na sua vida não chove demais? Mas essas chuvas muitas das vezes são permissão de Deus para levar algumas coisas que ficaram do navio, algumas partes dos destroços que ficaram do navio e muitas das vezes ficam grudadas na nossa vida, que elas precisam ser arrastadas para fora. E a chuva é algo que tira algumas impurezas da nossa vida, do nosso caminho. Não obstante a isso, Paulo teve que enfrentar o frio. Quantas das vezes eu e você não enfrentamos os frios do deserto, na noite, aqueles frios que vêm tão de repente, sabe, na minha vida e na sua vida, que não avisa quando vai chegar, mas ele chega de repente e ele toma conta de tudo. Se você não está bem agasalhado, você sofre o dano por esse frio. E é aí que eles se encontram numa fogueira. E não bastando isso, uma cobra pica ele, uma víbora, melhor dizendo, pica ele. E todas aquelas pessoas que olham em volta falam, mas não é possível. O cara enfrentou um naufrágio, o cara passou pela chuva, o cara passou pelo frio e ele agora está tendo que enfrentar essa picada. E é quando Paulo sacode, joga aquela cobra e tudo parece que se normaliza. As coisas parecem que voltam ao normal. Eu quero dizer para você assim, você já tem enfrentado isso na sua vida. Você enfrenta isso dia após dia. Quando você pisa o pé dentro da sua casa, quando você pisa o pé fora da sua casa, você vai trabalhar, você fala, Deus, eu preciso enfrentar mais esse dia. Você pensa que Deus não está te vendo, mas quando Deus tem um propósito na vida de alguém, pode se levantar o naufrágio, pode se levantar a chuva, pode se levantar o frio, pode vir uma víbora e te picar, mas você vai permanecer de pé na presença do Senhor. Escute essa palavra que eu estou te dizendo, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você tenha enfrentado dias difíceis na sua vida. Talvez você tenha enfrentado angústias e tribulações dentro do seu casamento, dentro da sua casa, com seus filhos, na sua família. Mas eu quero te dizer uma coisa. O mesmo Deus que livrou Paulo desse naufrágio pode livrar você também. Ele precisa que você permaneça no processo. Paulo podia muito bem sair dali e falar, mas não é possível, Deus não é comigo. Deus fez o navio afundar. Deus fez eu passar pela chuva, Deus fez eu passar pelo frio e agora essas víboras vêm e me pica. E ainda as pessoas dizerem para mim que eu não sou homem de Deus, que eu não sirvo a Deus por essa situação. Eu vou desistir, eu vou abandonar, eu vou largar a mão. O que vai adiantar você fazer isso? O propósito de Deus na vida de Paulo, para ele chegar até Roma, ele tinha que passar por esses processos. Quando Paulo foi escolhido por Deus, Deus falou assim, ele vai sofrer algumas aflições e angústias por causa do meu evangelho. Todos nós passamos por lutas e dificuldades. As lutas não saem das nossas vidas. Nós só sabemos passar por elas. O evangelho me ensina a passar por elas. E você que ainda não conhece esse Jesus, você que ainda não sabe quem é esse Jesus, eu te apresento. Esse é o mesmo Jesus que foi crucificado numa cruz. Ele passa pela chuva, ele passa pelo fogo, ele está contigo. Esse é o mesmo Jesus que cuida de você e da sua família todos os dias. Basta você abrir os seus olhos e começar a enxergar o que Deus tem para você. Eu quero te dizer uma coisa, quando Paulo chega nessa ilha, tem um homem chamado Públio. Ele hospeda Paulo dentro da casa dele. Sabe o que acontece? Paulo é usado na vida desse homem para curar o pai dele, que estava enfermo. E eu quero dizer para você que essa situação não vai se manifestar na sua vida para que venha te derrubar, mas para que todos vejam a glória de Deus através de você. E através da sua vida, eles possam se achegar a Deus. Você é um propósito de Deus. Não abandone a sua fé. Não largue desse propósito que Deus tem na sua vida. Talvez a circunstância pode estar sendo adversa. Pode estar todo mundo querendo dizer que você já desistiu, que você já parou, que você não é homem de Deus, que você não vai conseguir. Mas se Deus não falou para você parar, não pare. Continue e permaneça, que Deus tem vitória para a sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e tenha um abraço do Espírito Santo de Deus para a sua vida em nome de Jesus.